Glória a Deus, glória a Deus. Semana passada nós começamos, de fato, a nossa série de estudos sobre a primeira carta do apóstolo João. E foi incrível o tempo que nós tivemos juntos aqui, sob a autoridade do presbítero Ezequias, que fez uma belíssima exposição sobre o capítulo 1 da primeira carta de João. E hoje nós vamos entrar no capítulo 2 de 1 João. Você que não veio na semana passada, é importante que você acompanhe a nossa série de estudos, domingo a domingo, para que você não perca nada daquilo que Deus tem ministrado a nós através da sua santa palavra. Se ainda assim, por alguma razão muito especial, você não conseguir vir, as nossas mensagens ficam todas salvas no nosso canal no YouTube. Você pode acessar o nosso canal no YouTube para rever qualquer uma das ministrações que nós já ministramos aqui. Você está pronto aí, irmão? Amém? Eu quero aproveitar e encorajar que você faça a leitura da primeira carta do apóstolo João ao longo da semana. Não é uma carta muito longa, são poucos capítulos, para que você já chegue no domingo aqui contextualizado. Isso vai te ajudar a absorver melhor o conteúdo do estudo que nós estamos trazendo. O objetivo do nosso estudo é encontrar as chaves de aplicação prática em cada capítulo de 1 João, para que a nossa fé seja fortalecida, para que a nossa esperança seja renovada e para que o nosso cristianismo seja cada vez mais autêntico. Amém, irmãos? Amém, queridos? Cada vez mais autêntico. Nós terminamos no mês passado uma série de estudos chamada Assim Como Ele É. Assim Como Ele É. E nós fizemos uma jornada incrível ao longo dos evangelhos. Não lemos todos os evangelhos e não fizemos com os evangelhos o que estamos fazendo com a primeira carta de João, mas saltadamente nós visitamos os 4 evangelhos para encontrar virtudes de Jesus que precisamos, no poder do Espírito Santo, desenvolver para que, como eu disse, o nosso cristianismo seja autêntico. Hoje de manhã eu estava reunido com os nossos líderes lá embaixo, mais cedo, no café, numa oração, e eu conversei com eles sobre uma estatística, na verdade é uma previsão da Fundação Getúlio Vargas, se eu não me engano. Eu posso errar aqui a instituição talvez, mas essa pesquisa ou essa previsão apontam que em 2032 o Brasil terá 52% de pessoas declaradas evangélicas. Então, em 2032, o IBGE vai fazer o censo e 51% dos brasileiros vão dizer que são evangélicos. Mas, ao mesmo tempo, há outras pesquisas sendo feitas, inclusive fora do país, uma delas pela rede de TV britânica BBC, que apontam que há uma faixa etária de jovens entre 14 e 20 e poucos anos que demonstram um profundo desinteresse pela igreja local. E essas previsões, essas análises, essas estatísticas, elas conflitam exatamente no ponto em que, à medida que a igreja cresce em número, decresce em qualidade. Isso precisa acender um sinal de alerta para nós. Esses fatos precisam acender um sinal de alerta para nós. Para que a próxima geração, a geração da minha filha, a geração do seu filho, não receba de herança uma igreja pior do que a igreja que nós temos hoje. Amém? Amém, irmãos? É por isso que eu insisto fortemente que você leia a sua Bíblia e que você olhe para Jesus e que você se submeta ao poder do Espírito Santo para ser transformado à imagem de Jesus, para viver um cristianismo autêntico que o faça ser socialmente reconhecido como um cristão. Amém? Não porque você disse para o IBGE que você é um cristão, mas porque se vê que você é um cristão, de fato e de verdade. Na série de estudos Assim Como Ele É, eu disse que esse termo cristão foi atribuído à igreja do primeiro século porque eles socialmente eram vistos como pessoas que andavam como Jesus, falavam como Jesus, o Cristo, né? Daí o termo cristão.
pensavam como Jesus, tratavam uns aos outros como Jesus. Bom, ali vão os cristãos, ali vão os pequenos cristos. Então essa é a ideia. Essa é a ideia de olharmos a Bíblia, essa é a ideia. Sabe, irmãos, eu sei que nós temos muitos desafios à nossa fé, nós temos muitos desafios particulares nos relacionamentos, nas finanças, no trabalho. Eu sei, eu não ignoro isso. Há respostas de Deus na sua palavra para cada uma das nossas necessidades. Para cada necessidade do ser humano, há na palavra de Deus uma resposta. Há um princípio, há uma direção, há uma lei espiritual. Mas sobre todas as coisas que possamos nomear como um desafio, como uma luta, como uma guerra particular, há o amor de Deus por nós, manifesto na sua graça estendida, manifesto na sua misericórdia renovada, manifesto no seu Espírito que agora habita em nós. O fôlego do próprio Deus habita em cada um de nós. Você não respira mais fôlego natural somente. Você respira o fôlego de Deus, porque o Espírito de Deus habita em você. O sopro de Deus está em você. Isso muda tudo, irmãos. Isso muda tudo, porque a nossa perspectiva, ela não está mais limitada, ou ela não deve estar mais limitada aos problemas, aos desafios, às lutas. A nossa perspectiva, ela deve ir para além disso, ou para além dessas coisas, para nos fazer lembrar que o Deus, o Criador de todo o universo, aquele que com o poder da sua palavra sustenta todas as coisas criadas, decidiu voluntariamente habitar nas suas criaturas, e por meio do seu Espírito ele vive em nós. Se Cristo vive em nós, irmãos, nada, absolutamente mais nada é necessário. Ainda que as lutas venham, ainda que os desafios venham, e virão sempre, nós sempre os teremos entre nós. Quando Maria derramou nardo no pé de Jesus, Judas ficou injuriado, porque Judas gostaria mesmo era de roubar o dinheiro que custou aquele nardo, e disse: a gente podia ter vendido esse perfume e ter distribuído o dinheiro para os pobres. Jesus disse: os pobres vocês sempre terão entre vocês. Então fiquem calmos, vocês terão muito tempo para ajudar os pobres. E nem os desafios da vida, eles sempre existirão, nós sempre os teremos. O que conta, irmãos, o que conta de fato não é o que acontece do lado de fora, o que conta é o que está acontecendo do lado de dentro. Se você está crescendo em Deus do lado de dentro, se o Espírito de Deus tem renovado a sua esperança e fortalecido a sua fé diariamente do lado de dentro, se você tem andado sob a revelação de quem Jesus é e de quem você se tornou, em quem você se tornou nele, do lado de dentro, não importa o que aconteça do lado de fora, você vencerá. Amém? Não importa o que aconteça do lado de fora, você vencerá. É por isso que nós precisamos olhar para Jesus, é por isso que nós precisamos abrir a Bíblia, é por isso que nós não podemos nos acomodar. Nós precisamos esticar o nosso cristianismo, nós precisamos esticar a prática da nossa fé, sempre, mais e mais, todos os dias. Amém, irmãos? Então nós vamos entrar no capítulo 2 de 1 João. Mas antes de você já pode abrindo a sua Bíblia, antes de nós lermos 1 João capítulo 2, eu quero só fazer algumas considerações preliminares, para que você entenda o contexto geral em que a carta de 1 João foi escrito. Como o presbítero Ezequias bem disse aqui na semana passada, 1 João foi escrito. Estou vendo tudo embaçado, lembrei que eu estou sem óculos. 1 João foi escrito por João, filho de Zebedeu, um dos 12 apóstolos de Jesus, que também escreveu o Apocalipse, certo? Então, o mesmo escritor do Evangelho de João é o escritor da primeira carta de João. Essa primeira carta de João, ela foi escrita aproximadamente no ano 90 depois de Cristo, por ocasião da diáspora. Eu não sei se você já ouviu esse termo, mas diáspora é o termo que se usou para caracterizar a dispersão dos crentes no ano 67, mais ou menos, por causa da perseguição imposta pelo imperador romano Tito. Então o imperador Tito começou a perseguir a igreja e os cristãos, assim como aconteceu lá em Atos 2, depois do Pentecostes, eles tiveram que se espalhar, tiveram que fugir. E João foge juntamente com os judeus que saem de Jerusalém
no ano 70 depois de Cristo, Jerusalém foi completamente destruída, o templo foi destruído, e os judeus foram dispersos pelo mundo, inclusive os judeus cristãos. E João estava entre esses cristãos. E aí, a história diz que João provavelmente retomou o seu ministério apostólico a partir das imediações de Éfeso, o que hoje é a conhecida Turquia. Então, quando você vê no mapa mundi, a Turquia era a antiga Éfeso, a Éfeso bíblica, conforme nós lemos aqui nas cartas de Paulo. Então, João, ele retoma o seu ministério apostólico a partir da região de Éfeso, e que tinha nas suas imediações as cidades para quem ele escreve uma carta específica à igreja lá no Apocalipse. Os primeiros 3 capítulos do Apocalipse, João escreve uma carta para Esmirna, para Pérgamo, para Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Você já viu isso aí em algum momento da sua vida, né? Essas cidades, elas ficavam nas imediações de Éfeso. E João escreve a sua epístola dali para os judeus que estavam naquela região. Obviamente, o teor da carta correu por todo o mundo conhecido, e onde havia cristão essa carta foi lida, mas essencialmente ela foi escrita para esse povo. E qual foi o motivo por que João escreveu essa carta? Por que João precisou escrever uma carta? Porque naquela época já começava a se perceber uma forma primitiva de gnosticismo aparecendo entre o povo. Os gnósticos, eles criam que a matéria é essencialmente má e só o que importa é o espírito. Dessa forma, não importa o que você faça com o seu corpo. O que conta é o espírito. Então você pode fazer o que você quiser com o seu corpo, não vai pegar nada. Um ensino frontalmente contrário aos ensinos de Jesus e aos ensinos dos apóstolos. Em Paulo, nós vemos Paulo ordenando a mortificação da carne, a santificação do corpo. Então os gnósticos, eles defendiam essa crença que provocava um certo tipo de libertinagem, um certo tipo de liberalismo, que colocava tensão na relação dos cristãos com esse grupo. E o que acontecia era que os gnósticos se misturavam entre os cristãos e tentavam desqualificar o evangelho, dizendo, não é nada disso, não é assim que vocês estão, do jeito que vocês estão pensando, não. Os gnósticos também, eles julgavam ter um conhecimento de Deus superior ao conhecimento de qualquer outra pessoa, de qualquer outro grupo, um conhecimento que só eles tinham. De muitas formas, e eu não quero me deter nisso, mas de muitas formas, o gnosticismo contrariava o evangelho, e alguns cristãos foram alguns cristãos foram atingidos. Então chegou a notícia para João de que alguns cristãos estavam sendo atingidos pelo gnosticismo, estavam abandonando a fé evangélica. Então João, então deixa eu escrever uma carta para esse povo, deixa eu escrever uma carta para essa igreja, reafirmando então aquilo que é necessário para que eles não sejam enganados, não sejam iludidos. E esse é o propósito, esse é o motivo e o propósito da carta de João. Encorajar os crentes, chamar os crentes aos 3 princípios fundamentais da vida cristã. Naquele momento, João considerava que os 3 princípios fundamentais da vida cristã eram a doutrina verdadeira, ou seja, eles precisavam se apegar aos ensinos de Cristo, dos apóstolos, a doutrina, a obediência que provém da fé e a devoção fervorosa. Se eles fossem capazes de firmar o seu cristianismo nesses 3 fundamentos, nem gnosticismo e nem qualquer outra crença que contrariasse o evangelho seria capaz de demovê-los da sua posição. Então João trata de reforçar esses 3 princípios essenciais na sua primeira carta. E algo interessante que eu quero perceber, que eu quero destacar aqui, e a gente vai perceber quando a gente lê o texto, é que João não faz uma guerra aberta contra o gnosticismo. João não critica o gnosticismo. Ele fortalece a fé. Ele levanta a fé e a doutrina. Ele chama os leitores a lembrarem daquilo que eles aprenderam e das experiências que eles viveram a partir daquilo que eles aprenderam. E por que isso é interessante? Isso é interessante porque isso se parece muito com o que acontece nos dias de hoje.
há muitas crenças, há muitas ideologias, há muitas ideias que formam a mentalidade dessa era, que são absolutamente, frontalmente contrárias ao Evangelho, sim ou não? Você já sabe do que eu estou falando, e eu não vou ficar aqui entrando em ponto por ponto, porque é só um contexto geral. E o que nós vemos é que em muitos lugares, muitos cristãos se sentem enfraquecidos por não saberem como responder a essas afrontas. Se sentem enfraquecidos por não saberem como abordar esses desafios. Se sentem enfraquecidos por não saberem o que fazer em situações hipoteticamente constrangedoras com relação à sua fé entre um determinado grupo de pessoas. Eu não sei, provavelmente isso já deve ter acontecido com você de alguma forma, em maior ou menor grau. Nesse contexto, irmãos, assim como João, muitas vezes, nesse contexto, assim como João, nós precisamos perceber que muitas vezes, e eu digo muitas vezes para não usar a palavra sempre, porque sempre haverá ocasiões específicas em que é necessário fazer guerra em defesa da fé. Mas, na maioria esmagadora dos casos, no tempo em que a gente está vivendo hoje, é mais producente acender a luz do que criticar as trevas. Você entende o que eu estou dizendo? Porque se você começar a criticar as trevas, pode te faltar argumento. Se você começar a criticar as trevas, pode começar a te faltar coragem. Se você começar a criticar as trevas, você pode acabar entrando num terreno que você não conhece muito bem. Isso pode colocar você em perigo. Agora, se você acender a luz, e se você fortalecer a sua fé nas doutrinas, nas verdades fundamentais do Evangelho, e aí eu digo, viver como um verdadeiro cristão, irmão, esquece. Mais cedo ou mais tarde, nós teremos as mais incríveis oportunidades de pregar o Evangelho de Jesus a partir do que nós vivemos e não a partir primeiro do que nós dizemos. Amém? Mas eu repito, haverá momentos em que nós precisaremos defender veementemente a nossa fé frente aos desafios aos desafios morais que nós enfrentamos hoje. Mas eu quero começar aqui encorajando você. O que faz sentido de acordo com o que eu falei no começo da minha fala aqui. Sejamos todos cristãos autênticos, verdadeiros cristãos que andam na verdade, que andam debaixo da luz da verdade. Amém, irmãos? Para que não haja dúvida, para que não haja incerteza, para que não haja insegurança. Vamos nos concentrar em aumentar a intensidade da luz ao invés de criticar as trevas. Amém? Amém, irmãos? Então vamos ao texto. Primeiro João capítulo 2, a partir do versículo 1, a Bíblia diz assim: Meus filhinhos, escrevo a vocês estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece à sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma, sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Amados, não escreva a vocês um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que vocês têm desde o princípio, a mensagem que ouviram. No entanto, o que escrevo é um mandamento novo, o qual é verdadeiro e em vocês, o qual é verdadeiro nele e em vocês, pois as trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz. Quem afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, continua nas trevas. Quem ama seu irmão, permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. Mas quem odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas, não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. Filhinhos, eu escrevo a vocês porque os seus pecados foram perdoados, graças ao nome de Jesus. Pais, eu escrevo a vocês porque conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu escrevo a vocês porque venceram o maligno.
Filhinhos, eu escrevo a vocês porque conhecem o Pai. Pais, eu escrevo a vocês porque conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu escrevi a vocês porque vocês são fortes e em vocês a palavra de Deus permanece e vocês venceram o maligno. Não amem o mundo, nem o que há nele. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Filhinhos, esta é a última hora, e assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Mas vocês têm uma unção que procede do santo, e todos vocês têm conhecimento. Não escrevo a vocês porque não conhecem a verdade, mas porque a conhecem e porque nenhuma mentira procede da verdade. Quem é o mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Todo o que nega o Filho também nega o Pai. Quem confessa publicamente o Filho tem também o Pai. Quanto a vocês, cuidem para que aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, olha como João coloca o foco nos crentes e naquilo que eles ouviram. Vocês também permanecerão no Filho e no Pai, e esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Escreva estas coisas a respeito daquele que os quer enganar. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não precisam que alguém os ensine, mas como a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas, permaneçam nele como ele os ensinou. Filhinhos, agora permaneçam nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda. Se vocês sabem que ele é justo, saibam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido de Deus. Aleluia! Que texto lindo, que texto bíblico maravilhoso, não é, irmãos? Que texto bíblico lindo. A primeira carta de João, ela é dividida em 5 sessões. A primeira sessão vai do versículo 1 ao versículo 6. E eu vou me ater aqui à ênfase de João nesses versículos para nós não lermos o texto mais uma vez. Então aqui nessa primeira sessão, João está reforçando o ensino sobre andar na luz, tal qual nós vimos no capítulo 1, encorajando os crentes a se lembrarem que Jesus não é somente quem nos perdoa, mas também quem nos defende do nosso acusador. Então veja, isso serve para que saibamos que nós não devemos nos submeter à culpa do nosso acusador. Amém, irmãos? Eu já disse aqui que santidade não é a completa ausência de pecado na nossa vida, mas a nossa rejeição absoluta à presença ou à permanência do pecado na nossa vida. Amém? Então eu não sou santo ou eu não vivo em santidade porque eu não peco. Eu sou santo e vivo em santidade porque eu não tolero a presença do pecado na minha vida. Embora eventualmente eu vá pecar. Eventualmente você também vá pecar. Amém? E por isso, João está dizendo, olha, vocês não precisam submeter a culpa do acusador de vocês. Porque vocês têm um advogado. Jesus Cristo, o justo. Então ele diz, olha, essas coisas eu escrevo para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, temos um advogado, Jesus Cristo justo. Obviamente nós não devemos ser levianos e pensar que porque temos em Jesus o nosso advogado, o perdão para os nossos pecados, podemos pecar indiscriminadamente, pois sempre obteremos perdão. Você entende isso, certo? É porque Jesus é o nosso advogado que a gente pode pecar à vontade. Era isso que os gnósticos advogavam. Por isso é que João começa, olha, eu escrevo essas coisas para que vocês não pequem. Não pequem. Mas se vocês pecarem... Então, irmão, jamais aceite a acusação de Satanás quando você tiver cometido algum pecado. Amém? Não fique se sentindo a pior pessoa do mundo. Não fique se sentindo indigno. Não fique se sentindo imerecedor da graça de Deus. Não fique se sentindo... Sabe, não.
O que você deve fazer quando você perceber a presença do pecado na sua vida é imediatamente arrepender-se diante do Senhor, pedir perdão a Ele e agradecer. Agradecer pela graça dEle. A graça dEle estendida sobre a sua vida, que te dá o perdão dos pecados que você precisa. Amém? Pequei. Eu não vou ficar lá me martirizando, sofrendo porque eu pequei. Eu não posso tolerar a presença do pecado na minha vida. Então, Senhor, eu me arrependo desse erro, me arrependo desse pecado. Eu confesso esse pecado diante do Senhor e eu não quero cometê-lo outra vez. E eu te agradeço, Senhor. Te agradeço pelo teu perdão, te agradeço pela tua graça estendida sobre mim. E obrigado, porque na força do teu Espírito eu não vou mais pecar esse pecado. Vida que segue. Amém? Porque o que o diabo vai fazer? O diabo vai ficar tentando te acusar. O diabo vai ficar tentando fazer você acreditar que você não merece, que você não é digno, que você é pouca coisa, que você é isso, que você é aquilo, que tipo de cristão você é. Olha lá, você vai para a igreja, mas faz esse tipo de coisa. Você entende o que eu estou falando? Essa voz na sua mente é o diabo te acusando. E você não pode cair na pilha do diabo, porque você tem um advogado. Amém, irmão? Então você precisa recorrer à graça. Você precisa recorrer à misericórdia. O verdadeiro cristão não vive pecando, porque ele já foi regenerado pela fé na palavra de Deus, mediante o poder do Espírito Santo. É que nem, talvez você já tenha me ouvido usar esse exemplo aqui, o exemplo do pipoqueiro. Todo mundo aqui já fez pipoca pelo menos uma vez na vida. Mas eu não sei, há algum pipoqueiro entre nós aqui? Tem algum pipoqueiro ou não? Não, né? Ué, mas você já fez pipoca. Você não é pipoqueiro? Não? Por que, irmão? Porque o pipoqueiro vive de fazer pipoca. O pipoqueiro faz pipoca todo dia. O pipoqueiro faz pipoca, inclusive, para vender e se manter, sustentar a sua família. Não é porque a gente já fez pipoca uma vez na vida que a gente é pipoqueiro. Não é porque você já pintou a parede da sua casa uma vez na vida que você é pintor. Certo? Então quem é o pecador? O pecador é o que vive de cometer pecado. Por quê? Porque a sua natureza ainda não foi tocada pelo Espírito de Deus. Ele ainda não foi regenerado. Mas à medida que você é regenerado, você nasce de novo e o Espírito de Deus vem habitar em você, agora a sua raiz mudou. Amém? E o fruto da sua vida não é mais o pecado, mas o fruto do Espírito. Mas esse é um processo. Esse é um processo que vai levar uma vida inteira. Ou vai levar até o tempo da volta de Cristo. E nesse processo, eventualmente, nós vamos produzir alguns frutos podres. Eventualmente, nesse processo, nós às vezes vamos produzir alguns frutos e vão dar bicho. Mas nem por isso a nossa árvore é ruim e vai deixar de produzir fruto. Amém, irmão? Então você não deve cair na pilha do diabo. O verdadeiro cristão nasceu de novo, não vive pecando, mas anda na luz. Amém? E quando João fala sobre amar os irmãos, ele fala sobre amar os irmãos ou sobre odiar os irmãos exatamente por isso. Porque em razão do ensino gnóstico, muitos judeus estavam ferindo uns aos outros de muitas formas, não é? Defraudando uns aos outros. E João diz, não, cara. Se você anda na luz, o amor de Deus precisa ser aperfeiçoado em você. E você precisa amar o seu irmão e não odiar o seu irmão. Você entende o contexto em que ele está dizendo isso? Então nós guardamos os mandamentos de Jesus. Nós permanecemos nos mandamentos de Jesus. Amém, irmãos? Isso é muito importante. Isso é muito importante. A disposição firme de permanecer. A disposição firme de guardar e de permanecer nos mandamentos de Jesus. Em seguida, na segunda sessão, que vai do 7 ao 11, João, ele evoca a primazia que o amor deve ter na vida dos filhos de Deus. Nesse contexto aí, né, do relacionamento entre irmãos. Ele chama a importância do amor, ou lança a luz sobre a importância do amor, desde o Antigo Mandamento, quando ele diz que ele não está ensinando um mandamento novo, parece até contraditório, né? Porque primeiro ele diz assim, olha, o mandamento que eu estou ensinando para vocês não é novo, vocês conhecem esse mandamento desde os tempos antigos. Mas o mandamento que eu estou ensinando a vocês é novo. Parece uma contradição, né? É porque na primeira fala, João está se referindo à lei mosaica. Lá no Antigo Testamento, a primazia do amor já estava prescrita na lei. Os israelitas deveriam amar uns aos outros como a si mesmo. Isso está lá, você não precisa abrir, mas vai ficar registrado
que eu disse o texto aqui, isso está lá em Levítico capítulo 19, versículo 18. O texto diz que nós devemos amar uns aos outros como nós nos amamos a nós mesmos. Então ele diz, olha, o mandamento que eu estou falando para vocês nem é novo, é da lei. Mas o mandamento que eu estou dizendo para vocês também é novo. Por quê? Porque Jesus, além de confirmar esse mandamento em Mateus 22, de 34 a 40, ele renova esse mandamento em João 13, de 34 e 35, quando ele diz assim, olha, um novo mandamento vos dou, que vocês amem uns aos outros como eu vos amei. Então, nesse sentido, ele é novo, porque Jesus renovou esse mandamento. A lei dizia assim, olha, vocês devem se amar como... Vocês devem amar um ao outro como vocês amam vocês mesmos. Aí Jesus disse assim, olha, um novo mandamento eu te dou. Vocês devem amar uns aos outros como eu vos amei. Aí Jesus joga o sarrafo lá em cima. Então João, ele está reafirmando que andar na luz se traduz em comunhão uns com os outros. Comunhão uns com os outros, é assim que nós devemos viver. Amém, irmãos? Amém? Nessa manhã eu quero encorajar você a deixar que a luz da palavra de Deus ilumine o seu coração. Ilumine cada canto escuro do seu coração. Para que você saiba que você não deve guardar no seu coração qualquer tipo de ressentimento, rancor, mágoa, ódio contra quem quer que seja. Você precisa liberar perdão pela fé para que o seu coração fique limpo diante do Senhor e para que não haja nenhum gancho, nenhuma chave de entrada através da qual Satanás possa ficar tentando acusar você. Amém, irmãos? Seja na família, nos relacionamentos interpessoais, na igreja. Hoje é dia de a luz da palavra de Deus iluminar o seu coração, para que você se levante pela fé e se reconcilie com o seu irmão. Porque quem anda na luz deve amar o seu irmão. Porque quem diz que anda na luz, mas não ama o seu irmão, o amor do Pai ainda não está aperfeiçoado nele. Amém? A melhor coisa do mundo, irmãos, é viver uma vida sem rancor, sem mágoa, sem ressentimento, sem gancho com ninguém. Amém? Está comigo aqui, irmão? Então, em nome de Jesus, libere perdão, ande na luz, ande em comunhão com o seu irmão, porque é assim que nós devemos viver como filhos de Deus. E veja, João diz assim, olha, ele usa muitas vezes a expressão por quê? Porque aquele que diz que ama, porque aquele que diz que anda na luz. Porque é uma tradução mesmo, irmão. Andar na luz se traduz em comunhão uns com os outros. Você não pode achar que está tudo bem ser crente e ter um coração rancoroso, ter um coração cheio de mágoa, ter um coração cheio de ressentimento, andar em inimizade, andar, sabe, em relacionamentos quebrados. Você não pode achar que isso é normal. Você não pode vir à igreja, levantar suas mãos, cantar, achando que está tudo bem. Não está tudo bem. Porque andar na luz necessariamente deve nos levar a andar em comunhão uns com os outros. Amém? Amém, irmãos? E aí ele passa para a terceira sessão, que vai do versículo 12 ao 14, são só 2 versículos, em que ele fala aos filhinhos, ele fala aos jovens, ele fala aos pais. Isso aqui indica os 3 níveis de maturidade no crescimento espiritual. Quando ele fala aos filhinhos, ele está se referindo à infância. Ele está se dirigindo aos pequenininhos na fé, aqueles que chegaram recentemente, aqueles que nasceram de novo há pouco tempo. Quando ele fala para os jovens, ele está falando para quem já tem alguma rodagem no Evangelho, para quem já tem algum tempo no Evangelho. E quando ele fala aos pais, ele fala para os maduros na fé, ele fala para quem tem maturidade. E aos mais novos na fé, ele diz que porque os pecados desses filhinhos, desses pequenininhos foram perdoados, em Jesus eles não devem sucumbir à condenação. O papo lá da primeira sessão ainda. Você não deve sucumbir à acusação do diabo, sucumbir à condenação do diabo, porque você foi perdoado. Aos jovens ele evoca a sua força e diz que eles não devem pecar, porque eles já venceram o maligno. Eu queria lembrar a você o que diz o apóstolo Paulo, eu não me recordo exatamente o endereço agora, mas é Paulo quem diz isso. Nós não estamos debaixo da lei, melhor dizendo, ele começa dizendo, porque o pecado não terá domínio sobre vocês,
Porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Você sabia disso, irmão? Você sabia que o pecado não tem domínio sobre você? Quando a gente nasce de novo, o pecado não é arrancado da gente, como se a gente nunca mais fosse pecar. A prova disso é que você pecou hoje, provavelmente. Eu também. Se não hoje, ontem. Não é? Mas o que acontece com o novo nascimento, com a regeneração? O domínio do pecado sobre nós é quebrado. E agora nos é dada autoridade sobre o pecado. De sorte que, porque eu nasci de novo e porque o Espírito de Deus habita em mim, eu sou livre. Eu posso não pecar mais. Amém? Antes de nascer de novo, essa era a única realidade que eu conhecia, o pecado. E aí tanto faz, como tanto fez. Fazer isso ou aquilo, porque isso é tudo que eu conheço. Mas quando eu nasci de novo, quando eu fui liberto do poder, do domínio do pecado, eu ganhei autoridade sobre ele e agora eu posso não pecar mais. Amém? Você pode não pecar mais. Não cabe mais. Ah, mas é mais forte que eu. Ah, mas isso, aquilo, outro. Não é para ficar colocando mais, é ficar colocando sim, porque no final das contas, todos nós que pecamos, pecamos porque queremos. Não porque é gostoso pecar, mas porque não controlamos o pecado sobre a nossa... Não controlamos a força do pecado no poder do Espírito Santo. Você está comigo aqui? Então, se eu não controlo o poder do pecado, se eu não controlo a força do pecado no poder do Espírito Santo, eu vou pecar mesmo. Mas se eu me lembro que o pecado não tem mais domínio sobre mim porque eu estou debaixo da graça, que a autoridade que eu recebi no Espírito Santo me dá condições de dizer não, então eu não peco, eu ando na luz. Amém? Amém, irmãos? Então, em nome de Jesus, não vamos tratar o pecado como uma coisa sem importância, como uma coisa pequena, uma coisa que, sabe, pode ir sendo deixada para lá. Não, em nome de Jesus, vamos andar na luz, amém? Vamos andar na luz. Devemos buscar a maturidade cristã por meio do conhecimento de Deus durante todas as fases do nosso crescimento espiritual. Desde o novo nascimento até a nossa maturidade espiritual, nós precisamos buscar o conhecimento de Deus. Nós precisamos buscar conhecer a Deus, conhecer a Jesus Cristo Filho, conhecer o Espírito Santo. E lembre-se, irmãos, conhecer pressupõe intimidade. O mais alto grau de intimidade que existe. Eu já disse isso aqui. O verbo conhecer, como nós lemos na Bíblia, ele é a tradução de uma palavra hebraica e grega também, que se refere ao ato sexual, para indicar o mais alto grau de intimidade que alguém pode ter com outra pessoa. Hoje a gente usa o conhecer assim, banalmente, né? Mas no sentido bíblico, conhecer é ter intimidade. É esse o conhecimento de Deus que nós precisamos para andar na luz. É esse o conhecimento de Jesus e do Espírito Santo que nós precisamos para andar na luz. Não é um crescimento vazio. Não é um crescimento inconsistente. Amém? Não é um crescimento que se traduz pela religiosidade. Não é só por vir à igreja, não, irmãos, é todo dia. Todo dia você precisa desejar no seu coração conhecer mais a Deus, conhecer mais a Jesus, conhecer mais ao Espírito Santo, porque é esse conhecimento que vai dar a você a condição, a força que você precisa para rejeitar o pecado e andar na luz. Sem isso, sem chance. Seção 4. João vai do versículo 15 ao 17, mais 2 versículos só. E João, ele não exige dos cristãos uma completa rejeição ao mundo. Quando João diz assim, olha, não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo, porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O que João está dizendo aqui, não é que você deve odiar o mundo ou a criação de Deus, mas o sistema do mundo, a mentalidade do mundo, o espírito do mundo. O que você deve rejeitar são os desejos da carne, são os desejos dos olhos e a soberba da vida. Isso está caracterizado no modo de vida como vive o homem sem Deus, porque ele ainda não nasceu de novo. Essas coisas você deve rejeitar. E olha que interessante, irmão, João está escrevendo a cristãos. Obviamente, ele só poderia dizer uma coisa dessa a cristãos.
O que isso indica, irmãos? Isso indica que mesmo debaixo da graça e contando com a misericórdia de Deus, nós ainda precisamos empreender um nível de esforço. Amém? Precisamos empreender um nível de esforço para resistir o pecado, para resistir às tentações, às soberbas da vida, a concupiscência dos olhos, da carne. Não pense que você vai viver uma vida vitoriosa sobre o pecado, sobre as seduções desse mundo de maneira passiva. Em muitos casos você vai ter de fazer guerra, meu irmão. Amém? Guerra contra si mesmo. Em muitos casos você vai precisar bater o pé e dizer: não, eu tenho o Espírito de Deus, o Espírito de Deus habita em mim. A minha vida mudou. Estou sob o efeito da palavra. E agora é a luz da palavra que ilumina o meu caminho. Se você não fizer guerra muitas vezes, irmão, se você se mantiver numa postura passiva, o pecado atropela você. Porque essa é a força do pecado. Pegar o cara que está aí desprevenido e passar o trator em cima. Foi mais forte que eu. Não, você não lutou. Você não empreendeu esforço, você não fez guerra. Às vezes é preciso fazer guerra, irmão. Então, o que João está dizendo aqui, olha, não amem o mundo. Não amem. Quando ele está dizendo não amem, ele está dizendo assim, olha, ele poderia estar dizendo, olha, lutem contra toda a sedução desse mundo. Rejeitem toda a sedução desse mundo. Obviamente, já disse isso aqui de muitas outras maneiras. Nascer de novo não significa que nunca mais nós seremos assediados pelo pecado. Nós ainda vivemos nesse mundo que jaz no maligno e habitamos um corpo que ainda não foi glorificado. Nós devemos, portanto, nos lembrar da nossa redenção em Cristo e do que isso significa. Porque assim nós seremos capazes de rejeitar as ofertas desse mundo. Seremos capazes de negar ao mundo o amor que deve ser de Deus somente. Você não pode se esquecer disso. Ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Você foi resgatado, meu irmão. Você foi resgatado. Algumas versões da Bíblia, ele nos libertou do império das trevas. Você foi libertado. Não há mais o que force você. Não há mais o que obrigue você. Você entende isso, irmão? Não há mais. O controle agora está nas suas mãos. A bola está nos seus pés. É você que decide para onde você vai chutar essa bola. E obviamente eu sei das dificuldades que isso representa muitas vezes em muitos contextos diferentes, mas o fato é que, na base, todos nós fomos transportados do reino das trevas. Nós não estamos mais no reino das trevas. Nós não somos controlados mais pelo pecado. O pecado não tem mais domínio sobre nós. Então nós devemos andar na luz. Devemos nos lembrar do que a nossa redenção em Cristo significa. Celebrar a nossa redenção em Cristo e andar na luz. Amém, irmãos? A carta de João, ela é de certa forma a primeira carta de João, ela é de certa forma uma recomendação ética. Mas sabe, irmãos, nós não podemos ignorar o poder do Espírito Santo que está em nós. Sabe, porque não é o comportamento pelo comportamento, mas é a motivação do comportamento. Eu não empreendo esforço para resistir o pecado porque eu tenho medo do diabo. Eu não empreendo esforço para resistir o pecado porque eu tenho medo do inferno. Eu empreendo esforço para resistir o pecado porque eu amo a Jesus. E se o pecado fere a Jesus, eu não quero pecar. E se o pecado entristece a Jesus, eu não quero pecar. Se o pecado macula a minha santidade, o templo do Espírito que sou eu, não quero pecar. Então eu amo a Jesus. Eu amo a Jesus e eu quero viver na luz. Por fim, João termina falando sobre os anticristos, né? João afirma que nós já estamos nos últimos dias. Os últimos dias, irmãos, foram inaugurados pela morte e ressurreição de Jesus. E os últimos dias culminarão na volta de Jesus. Então, gradativamente, a história
desde a morte e a ressurreição de Jesus, vai se desenrolando e as características dos últimos dias vão ficando cada vez mais evidentes e mais intensas. Mas o fato é que desde a morte e a ressurreição de Jesus, nós já vivemos os últimos dias, os nossos irmãos já viveram os últimos dias e nós vivemos os últimos dias. Vai ficando mais claro à medida que a volta de Cristo se aproxima. Então ele diz que muitos anticristos viriam, apareceriam. O que de fato acontece até hoje. Os que apostataram da fé por influência desses anticristos, na verdade não haviam sido genuinamente transformados pelo novo nascimento. E foi necessário que tenha acontecido, para que se distinguisse os verdadeiros cristãos dos demais. Então João lembra que o Espírito Santo, a unção do Senhor sobre nós, é quem revela a verdade no nosso interior. E que é nessa verdade que nós devemos permanecer. Nas últimas sessões de 1 João, ele usa várias vezes o termo permanecer. Permaneçam, 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 permaneçam. Por quê? Porque os anticristos, debaixo da influência do espírito desse mundo, continuarão trabalhando, atuando para trazer confusão ao povo de Deus e fazer que o povo de Deus apostaste da fé, negue a sua fé. Nós não permanecemos porque somos fortes em nós mesmos. Amém? Permanecemos porque o Espírito é quem nos fortalece. E é assim que nós devemos viver nesse mundo e combater o bom combate da fé. Amém? Amém, irmãos? Foi um pouco corrido porque o nosso tempo estava meio limitado. E eu não queria terminar sem mencionar a ênfase nas 5 sessões da primeira carta. Hoje você vai ler e você vai ouvir o chamado de Deus para que você ande na luz, com coragem, com ousadia, para que você se lembre que você não vive mais sob o domínio do pecado, que você pode e deve viver uma vida de santidade. Se você nasceu de novo de verdade, irmão, se você nasceu de novo de verdade, você deve andar na luz. Seu coração deve estar limpo. Você não deve guardar rancor, ressentimento de absolutamente ninguém. Amém, querido? E assim nós seremos reconhecidos como verdadeiros cristãos para a glória de Deus. Amém? Leia 1 João, leia 1 João, leia 1 João, desde que o Espírito ministre o seu coração, em nome de Jesus.